Oi, Camila, já tá aqui, né? Peraí. Tudo bom? Oi. Eu vou ter que aprender esse negócio de acenar, de tudo. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Que é aqui que a gente vê, né? Porque Oi. a gente não, a gente tá tudo sem se cabelar, né? Meu cabelo é vermelho pintado, ele tá todo castanho. Minha filha que tá feliz da vida de ver meu cabelo, de ter um Natural. filhote. Aí a gente se vê aqui agora, né? É. Doida para meu cabelo vermelho aqui de novo. Doida, doida. É vermelhão. Ah, pessoal, Aí, boa noite que tá voltando aqui. Boa noite, sim. povo que tá chegando aqui. Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço essa disposição aí de ser a host. Oi, Carla, tudo bom? Bom ver você. Você deve estar exausta, né? Estava aqui pensando, assistindo a outra live. Obrigada, obrigada pela disponibilidade da casa, do espaço e da tua energia, né? Umas coisas que tem que ouvir e entrar uma vez só. Você está entrando em todas, né? É, porque aqui tem que ser assim, né? Não tem como vocês entrarem sem eu entrar, mas não tem problema nenhum, não. Para mim é um ganho muito grande, porque É, eu tenho acabo conseguido aprendendo com assistir. vocês, né? É muito legal, né? Porque a gente tem uma troca mais próxima agora da gente mesmo, né? Eu tenho conseguido assistir e vou assistir depois com calma, que eu não pude hoje, Uhum, por completo. Vou curtir depois com calma. tá. Não, Né? mas Oi, Lúcia, seja bem-vinda. aos pouquinhos a gente vai se encontrando. Pessoal que está chegando agora aqui na live, boa noite. Quem está chegando pela primeira vez ainda não me conhece, meu nome é Cristiane Braga, eu sou psicóloga. Estou recebendo agora, nesse momento, a Camila Miranda, que também é psicóloga. Nós estamos fazendo uma maratona de lives com as coautoras do livro Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre a educação, que é esse livro maravilhoso aqui, ó. O meu tá aqui, depois ele sumiu, que eu botei aqui, ó. A Uhum. gente tem. Muito legal. Começamos ontem e vamos até a próxima quarta-feira. Quarta-feira não, próxima terça-feira, com várias coautoras do livro, cada uma trazendo um pouquinho do que fala dentro do livro, né, no seu capítulo, e são temas maravilhosos. Nós acabamos de conversar com a Liliane Dutra falando sobre a questão da automutilação, falamos mais cedo sobre a autoestima do professor, falamos sobre a importância da língua nas nossas vidas. Enfim, é cada tema melhor que o outro, gente. Eu não tenho um preferido. Cada um mais importante que o outro, tão E importante são quanto o temas outro. que dá para todo, não só para psicólogos, né? Para Isso! pedagogos, para alunos, né? Eu tenho muitas amigas que são fonoaudiólogas e eu mandei, claro que eu mandei primeiro o da Libras, né? Para chamar, Hum, para dar aquele tchan, né? E que é muito bacana, que dá para a gente fazer uma conexão com a educação em geral, com todo mundo que curte a educação, né? Alguém hum. perguntou como o que é um livro. Basta entrar em contato com qualquer um das autoras e pedir o livro, acho que todo mundo tem, eu tenho, a Cristiane tem, e vocês E entram em contato, não importa com quem. Importa que importante. o nosso sonho de fazer uma diferença alcance os lugares pelo mundo afora, Isso né? aí. Quando a gente foi convidada pela Larissa Batista, que esteve aqui com a gente ontem, abrindo a maratona de lives, que é a organizadora desse livro, a gente teve a intenção de contribuir de alguma forma aí com o mundo, com o nosso conhecimento, de forma que, como psicólogas, nós pudéssemos ajudar as escolas a trabalharem mais a questão da saúde emocional dos seus alunos. Então, cada uma de nós tem um capítulo aqui. A Camila fala sobre o bullying, eu falo sobre ansiedade no contexto escolar, e cada tema é importante quando a gente leva em consideração que a saúde emocional ela é totalmente, ela está totalmente atrelada à questão do aprendizado do aluno. O aprendizado, o desenvolvimento dele tem que estar relacionado à questão da saúde emocional, da saúde mental dele, tá? Então, Camila, antes da gente começar a conversar sobre isso, quero primeiro dar boa noite a todo mundo que está chegando aqui, que eu estou falando e esqueci de dar boa noite. A Maiane, a Marisa Lobo, boa noite. A Margarida, eu falo aqui. Carolina, Psico Caroline, a Margarida Fernandes, Herburgo. Ui, acho que eu falei um pouquinho com todo mundo aqui. Consegui pegar um pouco todo mundo. Oi? É, Fiz alguma besteira?
Diga se está ouvindo a gente, se estão ouvindo, se estão vendo, se a imagem está chegando boa, se o som está chegando bem. Coloquem coraçõezinhos, muito obrigado. Nós agradecemos o coraçãozinho aí. Quanto mais coraçõezinhos, mais a live vai chegando para as pessoas, né? Que aí o Instagram vai entendendo que o conteúdo é importante. Boa noite, Mailane. Mailane é minha sobrinha. Boa noite, Carolina, que é a psicóloga Carolina, que esteve ainda há pouco com a gente falando sobre a autoestima do professor, que, aliás, foi uma live muito legal. Eu falei para ela que o professor gosta muito de lives dentro desse tema, muitos comentários. A Amanda aqui está dizendo que está ótimo, que bom. Legal. Então, antes de você falar exatamente sobre o seu capítulo, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o trabalho que você desenvolve. Joia, tá ótimo o vídeo. Bom, se der algum problema, vocês falam. Eu sou Camila Miranda, sou psicóloga. Eu moro aqui em Salvador, né? Formei há muito tempo. Formei em 98 e comecei na clínica, fui parar em escola e fiquei por 10 anos como orientadora educacional numa escola internacional. E aí foi aí que eu tive o contato, né? Fui school counselor. É mais orientadora educacional, school conselheiro. E aí é que eu tenho contato com o bullying, com a leitura do bullying. A escola tem, né? Ainda tem todo um cuidado com as relações. Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Com as relações interpessoais e tudo mais. E fui ler muito, né? Foi aí que eu comecei a ler, na verdade, mais do que uns 15 anos atrás. Eu fiquei 10 anos na escola. Depois eu já viro mamãe, e aí a minha vida muda um pouco a minha rotina. Hoje eu sou mamãe, uma pequena de 6 anos. Então aí a gente acaba mudando para equilibrar tudo, né? Um pouco. E aí eu começo a ler sobre bullying, e vou aprendendo, vou conhecendo programas, vou conhecendo propostas, coisas que faz em sala de aula. E quando eu saio da escola, essa coisa do bullying, ele ainda é na escola, assim, mas ela toma por proporções, questões assim, de vir muito para uma discussão cotidiana, o que é muito bacana. Mas algo me incomodava, né? Na forma como se discutia, e eu voltei a reler sobre bullying. Né? Porque tem muita coisa bacana, mas algo ficava martelando aqui, né? Nem sempre o programa bacana, uma proposta bacana funcionava. E o que é que não funcionava? E às vezes, quando funcionava massa dentro da escola, mas não conseguia passar os muros da escola. Né? E eu ficava pensando nessas coisas, fui reler sobre bullying, uma outra ótica, e depois de uma experiência de vivência na escola, né? E aí eu faço todo um projeto, uma caminhada, de trazer essa releitura do bullying, falar do bullying de uma forma mais leve, menos blá blá blá, não sei se essa é acho que não é uma gíria específica aqui de Salvador, né? Menos professoral, porque tinha também algo nesses textos que eles se repetiam. E mesmo eu, como psicóloga, achava assim, poxa, que saco, fala e não vai para lugar nenhum, algumas coisas, não todas, né? Então, assim, tentar trazer um discurso menos professoral, com conteúdo, certo? Assim, falando, trazendo, informando, ensinando, trocando, refletindo, mas de uma forma em que as pessoas pudessem se envolver. Porque eu pensava, tem que sair dos muros da escola, até os projetos legais e bacanas precisam sair para ter mais efeito. E alguns eu achava, aqui, Paulo, tudo bom? Paulo, você quer botar o relógio, não foi? Paulo, você quer botar o relógio, seja bem-vindo. Ele está divulgando as nossas lives totais, né, Paulo? Foi ele que divulgou, que ele é um professor de história. E aí a tentativa de poder falar do bullying dessa forma, e que pessoas que sempre acharam que era mimimi, ou nunca entenderam, ou não viveram, é um assunto novo, que elas possam ser tocadas de alguma forma para cuidar das relações interpessoais. Então, todo o meu caminho, aí, todo o material que eu tenho construído é nesse sentido. É por aí, para que a gente fale do bullying com conteúdo, com informação professoral, mas sem chatice teórica, que a gente faça tocar a vida das pessoas, né? É um pouco bem por aí. Que faça sentido, né? Que as pessoas entendam realmente a importância de se falar sobre o bullying, por que combater o bullying, né? Eu trago muito, em todo o meu discurso eu falo muito da questão da tolerância. Eu acho que, para mim, Camila, o que faz a ficha cair e me reencantou com essa temática é a questão da tolerância, do cuidado com as relações interpessoais de convivência, né? E aí eu até falo assim, no livro, no meu capítulo, é assim, para enfrentamento, né? Eu acho que eu não sei se é uma coisa que veio da faculdade, de algumas formações, eu acho que quando a gente usa uma linguagem, às vezes a linguagem faz alguns efeitos que a gente não tem muito controle, né? Eu acho que é muito mais
positivo ele propor fazer um enfrentamento do que só um combate. Porque o combate eu já estou proposta para briga. O combate acaba trazendo um pouco essa ideia de briga, né? Meu título é enorme, eu estava repensando por que eu botei esse título enorme. Você deve ter tido um trabalho enorme para botar no card, mas assim, acho que até uma forma de falar. Meu título é assim, ó, ações simples e positivas para enfrentar o bullying no universo escolar e no dia a dia. Que é tudo o que eu falei um pouquinho aí, né? Muito mais enfrentar, porque a gente mantém a proposta de a gente ter um posicionamento, se posicionar, né, diante do bullying, mas eu não estou aqui para brigar com ninguém, eu estou aqui muito mais para agregar, né? O bullying acontece eu já vou falando um pouquinho, né? O bullying já acontece em diversos ambientes, não precisa ser só escola, não é só entre alunos, não é só entre crianças, nem só adolescentes, nem só meninos, nem só meninas, né? E eu acredito bastantão, quem me conhece vê assim, que a gente precisa também trazer para o dia a dia. Por mais que talvez eu, no meu contexto, a escola do meu filho e da minha filha seja bacana nessa parte de cuidar das relações, de lidar com os conflitos, né? Bullying é diferente de conflito, né? Mas que eu esteja ligada no cuidado com o outro, na tolerância, de sempre estar promovendo uma boa convivência, né? Não é porque não me afeta que eu me retiro, né? E a ideia é, meu sonho, assim, eu brinco com meu sonho de consumo é que todo o meu trabalho e dos psicólogos em geral, que a gente possa fazer as pessoas pensarem e passarem a ter atitudes para favorecer. A gente pode ter atitudes que perpetuam o bullying ou atitudes que promovem o cuidado, e aí a gente fala cultura da paz, cultura de não violência. Então eu quero mexer nisso. As pessoas, mesmo que não tenham questões de bullying, que elas caminhem para uma convivência interpessoal mais saudável, tentando, né? Ninguém é perfeito. Né? Nesse sentido, a gente mudar nossas ações simples. Né? Eu quero ler para você um parágrafo aqui do seu texto, tá? E aí você comenta em cima dele, pode ser? Que eu achei muito interessante. É o primeiro parágrafo do seu texto. Proponho pensar o bullying dentro de contexto dinâmico, onde não há culpados e onde todos os envolvidos participam do processo, podendo vir a ter atitudes que favorecem a perpetuação do bullying ou agem no sentido de promover uma cultura de não violência. Eu falei um pouquinho aqui, mas eu amplio, né? Que eu acho que é para a gente começar diferente, né, no texto, né? Porque o bullying ele é um contexto dinâmico, não tem. A gente fala muito de culpado, mas vamos também mudar. Não tem só um responsável. Todos participam. E quanto mais a literatura tem estudado, feito pesquisas ou projetos, tem campanhas muito legais de Ministério Público de vários estados, e todos estão caminhando no seguinte sentido, assim, de que se a gente consegue trabalhar, você tem, em termos gerais, você tem quem sofre o bullying, que é o agressor, você tem quem sofre o bullying, que é uma vítima, mas na verdade vou propor que é um alvo, porque assim, é escolhido, né? Quem pratica o bullying escolhe com quem ele vai praticar. É alguém que está numa posição muito frágil. Então, é uma escolha. Então, assim, eu escolho o meu alvo. Estou sendo direta dessa forma, né, de propósito. E a gente tem os espectadores, a audiência, a plateia. E você precisa de todos, e de uma dinâmica de todos funcionando. E isso pode colocar adulto, adolescente, o professor pode estar em algum momento e você participar como... Quem não participa do bullying está como... A gente propõe esse pensamento, que está como espectador. Então, assim, que não tem um culpado, não tem um responsável, e que quanto mais a gente puder trabalhar com, talvez, o elo mais forte, aí seria o espectador, né? De certa forma. Tem um receio de quem presencia ou de quem vê, mas é um pouco de quem está... Vamos pensar, quem que está mais forte na saúde emocional? Eu acho que quem pratica e quem sofre não está tão forte, porque quem pratica está precisando ser agressivo em relação ao outro. Em português você fala muito humilhação, né? Está precisando humilhar um outro para reforçar a sua força ou para ter força. Então não está tão forte. Isso, né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar, que na verdade quem comete o bullying, ele talvez seja tão frágil ou até mais do que aquele com quem ele está cometendo. Porque ele está tão fragilizado, ele está tão fragilizado que ele precisa encontrar alguém que na visão dele é mais fraco que ele
para humilhar essa pessoa e aí ter esse sentimento de autoestima elevado. Ou seja, você precisa humilhar alguém para se sentir bem. Essa pessoa não... O emocional dela não está equilibrado de maneira nenhuma. Não, agora às vezes não ressoa dessa forma, porque a gente acaba, meio que acho que a expressão seria naturalizar, né? A gente acaba naturalizando muitas situações de injustiças em gerais, né? A gente, às vezes, está tão difícil algumas situações que a gente é tão bombardeado também que naturaliza diversas formas de violência. O bullying é uma das formas de violência, né? Isso. E aí, o bullying tem uma outra... Agora eu viajei em várias coisas na cabeça aqui, mas eu vou retomar o texto. O bullying tem uma outra característica que quando eu fui reler, que eu faço desse meu movimento de voltar a ler sobre o bullying, que aí cai minha ficha, assim, né? Que eu falo, agora a gente vai aprendendo, né? E a vivência na escola me deu isso. O bullying tem um desequilíbrio de poder, que é isso que você fala. Ele escolhe alguém mais frágil. Nas interações, a gente tem uma percepção. A gente tem isso mesmo, assim, de argumentar, de ter o reconhecimento do outro. Nós somos seres sociais. E a gente tem uma percepção de quem está mais frágil, quem não está. A gente pode fazer, se quiser fazer isso no trabalho, a gente pode. E aí ele escolhe, porque é alguém que naquele momento, aí cada um tem a sua característica, né? Não dá para fazer uma receita de bolo. Naquele momento, naquela situação, por diversas questões, por exemplo, a Camila é mais frágil, eu posso abusar a Camila e alguém fala, não, mas eu faço isso com a Cristiane e a Cristiane não se incomoda. Camila se incomoda, Camila é fresca. Camila é retardada, vou falar de mim mesmo, né? É bestalhada, menina criada por vó. Pelo menos era um pouco isso. Não é bem isso. Algo acontece de que quando ressoa em mim, aí várias coisas acontecem, mas assim, ele escolhe de fato. E aí, nesse desequilíbrio de poder, porque aí quando não tem um desequilíbrio de poder e abusam, faz a mesma brincadeira contigo, você responde e a brincadeira não, o pessoal fala assim, não cola, né? Ela cola porque tem algumas características que são as características do bullying. É aí que a brincadeira cola, né? E aí, pensando assim, a gente não adianta arranjar culpados e a gente tem que pensar vou retomar aqui a gente pode ter as atitudes que favoreçam, perpetuam o bullying, a omissão é uma delas. Apesar que eu sei que é muito difícil se colocar e falar algo, muitas vezes, muitas coisas que eu tenho lido de estudiosos do bullying falam assim, às vezes os alunos querem ajudar, mas eles não sabem como. Eu vi que chegaram pessoas, Lívia, Ana, sejam bem-vindas. Foi a pausa. Então, a gente também tem que ensinar, ajudá-los a instrumentalizar, dar estratégias. A gente não fala, às vezes, de respiração, muitas vezes. Independente da ansiedade, não ajuda, a gente se concentra, a gente retoma, vamos respirar numa prova de vestibular, não tem isso. A gente também tem que ensinar estratégias de comunicação, de ouvir. São habilidades que a gente não nasceu pronto. Em algumas situações, algumas vivências, eu posso desenvolver, a Lívia, porque a Lívia é uma amiga minha, posso falar, a Lívia mais, eu menos, tal, mas a gente também pode ensinar e aprimorar, né? E às vezes eles não sabem como ajudar. Verdade. Deixa eu ler aqui os comentários, deixa eu ver se já tem comentários. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, dúvidas, comentários para a Camila, para a gente participar, tá? Para a gente interagir aqui durante a live. Deixa eu ver. Você achou aí? Assim, quando um professor que pratica, né? Aí eu pensei em algumas coisas, assim. Vou pegar uma situação, porque o bullying pode ter várias formas. O cyberbullying é uma forma de bullying. Então, tem os apelidos, a fofoca, a difamação, as piadinhas. Então, por exemplo, o professor, ele pode participar do bullying, que a gente... Aí vamos falar do que você trouxe do que você leu, né? Junto assim. O participar não precisa ser só o praticante, né? Ou o agressor. Você participa também quando você se omite. Se tem uma piadinha na sala, ou algo na sala, ou faz uma piada com alguém e o professor não para, nem que seja para dizer, essa brincadeira aqui eu já disse que na minha sala eu não aceito. Mesmo que no momento ele não... Ou que ele fale depois, olha Camila, eu já li essa brincadeira na minha sala, eu não aceito. E converse comigo em separado. Né? Então o professor pode praticar o bullying, participar do bullying, num papel ativo, em que ele pode colocar apelido ou não. E aí a gente tem que ter uma cultura de diferenciar isso do que é o bullying, do que é a brincadeira, e até onde eu posso brincar ou não. Né? E que quando eu não posso brincar com a Lívia, com a Cristiane, com a Ana,
eu não posso, e pronto, eu tenho que aceitar, né? Eu não deixo de ser amiga. Não quer, quando alguém não quer brincar, não aceita uma forma de interação comigo, ela não está deixando de conviver comigo, né? Uhum. Tá, eu tô vendo aqui também alguém que falou. Então, assim, o professor tem essa forma, aí foi Paulo. Se eu esquecer, você fala, viu, Paulo? O professor pode participar também quando ele se omite, quando ele dá risada na sala de aula, né? E quando é uma pena que o adulto, aí eu vou dar uma opinião muito pessoal também, que envolve um pouco assim. Eu lembro muito de uma palestra que eu vi de uma pessoa que fala sobre educação não violenta, né? E ela falava, olha, nós somos os adultos da relação. É uma pena que quando a figura que é o adulto da relação pratica de forma, inclusive, ativa, criando apelidos e tudo mais, é algo que a gente precisa muito cuidar da sociedade como um todo, né? Por isso pensar em algo mais amplo. E aí, o que se fala também, inclusive no Saber Bullying, é gravar, é ter coisas, provas, para que você possa colocar e tratar da situação, porque é muito fácil, a gente vai para julgamentos, é muito, muito difícil, né? Então, levar para a direção da escola, tratar e tomara que a escola escute. As escolas têm sido mais abertas, né? Para isso. Mas o professor pratica também quando ele se omite ou quando ele dá risada junto ou quando ele não para a aula ou diga assim, aqui nesta aula eu não aceito. Mesmo que não converse, ele precisa se posicionar, né? Aí o Paulo fala, eu oriento um agressor somente quando é outra criança. Aí tem uma das coisas, por exemplo, que eu lia muito e me incomodava, assim, e que via às vezes acontecer. Fazer cartaz, fazer palestras, assembleias. As coisas não mudavam, porque as crianças, os alunos sabem o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que pode, o que não pode, mas ainda assim continuam, às vezes, a fazer o que não pode, né? Eles sabem falar as regras da escola. Então, uma das coisas que é péssimo se uma escola fizer, de tudo que eu tenho lido, e aí bate com o que eu penso também, por exemplo, tem uma situação de bullying entre eu e a Cristiane, por exemplo, e aí nós somos o nono ano, estou inventando aqui, somos o sétimo ano, a escola faz uma assembleia para o sétimo ano inteiro, então pior, para a escola inteira, e conta da situação de bullying, que aconteceu uma situação de bullying no sétimo ano, matou, acabou com tudo, acabou com qualquer possibilidade, porque aí você expõe as duas pessoas, e aí é muito pior. Nessa hora, a vítima fica muito mais exposta, porque ela já está numa posição de fragilidade. O outro ainda se safa um pouco porque não vira tanto alvo de atenção. Não estou dizendo que ele se safa numa situação difícil. Oh, Breno tá mandando um beijo. Muito obrigada. Um pequenininho meu que eu tenho. Muitos, muitos beijos, Breno. Depois me mande uma mensagem de zap. Agora diz que é você, viu? Senão eu não sei quem é. Né? Que esses meninos mudam as fotos, a gente não sabe quem é, né? No zap. Precisa acolher os dois, né? O que precisa fazer numa hora dessa é assim que tem uma suspeita ou alguma coisa, é o adulto, o professor, um coordenador, alguém, e se informar discretamente, assim, sem expor ninguém, e trabalhar com os envolvidos separadamente. Em algum momento, talvez, se precisar fazer uma mediação, e aí a escola vai decidindo dentro dos instrumentos que ela tem, mas que sejam com eles dois, né? As famílias também separadamente, e dando tanto um acolhimento na escuta, porque muitas vezes é difícil para ouvir uma família, ouvir que seu filho é um agressor, como a Liliane falou, assim, é difícil ouvir nesse momento, ela se sente muito acusada, como se o filho fosse mal educado, né? Então não tem um sentimento de falhar um pouco diferente, né? Não se compara. Mas e poder trabalhar o agressor para que ele descubra outras formas de se manifestar e ver o que também incomoda nele. Muitas vezes é alguém que precisa cuidar a gente fala da regulação emocional, descobrir como é que ele é provocado e ele reage de vez, né? Você tem uma vítima que é uma vítima provocadora também, você tem perfis dessa forma, você tem uma criança que ela acaba sendo enjoadinha, e ela provoca até que ela recebe uma reação de alguém muito difícil para ela não sabe lidar e aí ela fica no papel de vítima. Mas não é porque ela provocou, é só um perfil, é só uma forma de descrever, isso não justifica, né? A questão do bullying. Né? Eu estava aqui pensando, Camila, eu até anotei. Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi em alguns locais, eu não sei lá onde eu li, onde eu vi, mas eu lembro de alguém já falando o seguinte, que quando
a gente se depara com a questão do bullying, principalmente quando são crianças, jovens, adolescentes, né? A gente sempre separa. Peraí, o agressor e a vítima, né? Então a gente socorre a vítima e deixa de lado o agressor. E alguém em algum lugar já ouviu falar que, na verdade, ali os dois são vítimas. E que a gente precisa olhar, sim, que dá o devido cuidado de acordo com o que está acontecendo, mas olhar os dois como vítimas, porque nenhum dos dois, né? Tanto o agressor como quando aquela pessoa que está sendo agredida estão em posições confortáveis, digamos assim. Não, não estão, né? Eu não sei se seria vítima, mas assim, olhar que os dois precisam de acolhimento, de escuta e que a gente precisa identificar o que é a necessidade de cada um. No que geralmente quem sofre bullying precisa se fortalecer para se posicionar e saber se defender de forma eficaz, né? E sem perpetuar a violência. Poder, muitas vezes, saber se retirar de algumas situações e não se deixar, não ficar em situações em que, por motivo X, Y, Z, estará exposto. Que esse crie, por exemplo, redes de apoio, outros lugares de convivência, ter um adulto de confiança na escola para que procure, né? Que crie outros meios de se posicionar. O agressor precisa também ser acolhido e tentar entender muito. Geralmente, eles são pessoas que têm algo assim, provavelmente pela vivência e tudo mais. Não é porque a família é mal educada, educou mal, a família é desestruturada. Tem um perfil. São crianças que acabam convivendo com a agressividade, sendo solução para a vida delas. Então, assim, o recurso que elas têm é a agressividade. Então, elas usam isso como recurso. Isso precisa ser dito. Isso não pode, isso não é aceito, isso não é legal. Então, precisa ser dado um limite informado, mas também ensinado como conviver e ter consequências, efeitos também. Não é a punição, punir, suspender, expulsar e tudo mais, não resolve nada. Porque a gente, em vez da gente educar, a gente está tentando conter um problema, né? Então, a gente precisa educar e não conter. E aí, quando você tem situações de punição disciplinares dessas... Inclusive, as crianças falam, tem que expulsar, tem que isso, tem que aquilo outro. Quanto mais menorzinho, eles falam. Falar com o pai, com a mãe, eles dão essas soluções. Mas você tem que criar uma solução para trabalhar questões de convivência. Então, assim, o agressor também precisa ser ouvido também. Quando geralmente, ele é muito acusado. Alguém fala, mas a Camila está sempre na direção. Pô, ela é assim mesmo, problemática, essa menina. Não sempre está aprontando. Parece um menino, rapaz. Está brigando com todo mundo. Então, eles também ganham rótulos. E eles acham como se tivessem tudo bem. Mas nem sempre está tudo bem para eles também. Uhum. Uhum. É também porque a gente acaba tendo um olhar de raiva para o agressor. Sim, porque mexe com a gente, né? Mexe. E aí a gente tem que ter o adulto da relação, sem conseguir ouvir a situação, situar o contexto, né? Ver aonde que cada um colabora para que aquilo se permita, o que pode ser mudado, porque a melhor solução para quem sofre bullying é não dar atenção. Mas é fácil falar, não ligue. Mas o que eu posso fazer para não ligar? Como é que eu posso desconstruir isso, né? Tem muitas vezes, assim, alguém... Por exemplo, vou dar um exemplo bem caricato. Porque os motivos do bullying é sem motivo. Não tem motivo, não tem uma briga. Mas é como se pega-se muito do discurso social, então. Quem é diferente do que é suposto normal, e a gente sabe na psicologia que o normal é ser diferente, né? Mas o nosso discurso social, ele valoriza tanta coisa, que está fora desse valor, ele não é comum. Então, o que é incomum é visto como inferior. Então, por exemplo, alguém que é gordo, uma criança, um menino ou uma garota que é gordo, ele é gordo, tem uma questão física, certo? Então, às vezes tem um discurso de que a vítima, quem sofre, faz assim, mas eu sou gordo mesmo. É como se eles se sentem merecedores e vão colocando para eles como se fosse... O fato de ser gordo não justifica nenhuma agressão, né? O fato de usar óculos não justifica uma agressão. O fato de eu não ter uma habilidade que eu não tenho mesmo de dança não justifica uma agressão, né? Eu nunca dancei. Eu tenho umas situações, mas eu lidei de outras formas. Eu acho que era muito extrovertida e algumas coisas eu era mais
desligada, eu era mais menina e algumas pessoas mais maduras, então eu não percebia. Então isso acabou me tendo um outro efeito em mim. Mas tem, eu não danço, travo por causa disso. Com certeza tem isso aí no meio, né? Mas isso, o outro ser diferente de mim não justifica uma agressão. Mas aí ele fala, eu sou gordo mesmo, vou fazer o quê? Ele está dizendo que eu sou gordo, mas isso não é para justificar, né? Então, assim, você tem que trabalhar com todos e tentar não ficar nem com pena da vítima. Eu não gosto dessa palavra vítima. Ela não precisa de pena. Isso. Nenhum deles precisa de julgamento. Eles já são julgados. Eu sou julgada porque eu sou gorda, eu sou julgada porque eu tenho óculos, eu sou julgada porque eu falo rápido, eu sou julgada porque eu não uso rosa, porque não sei lá o quê. Eu sou julgada porque eu dizia, eu não quero ter filho. Eu dizia isso. Aí um dia eu decidi ter filho, mas eu não queria. Por que a gente tem que querer? Né? Mas assim, ninguém nunca veio falar não, porque eu respondia, me posicionava. Mas tenho certeza que fui julgada por isso, porque casei e demorei muito tempo para ter o desejo do filho. Também só quero um, tá bom. Né? O agressor já é julgado também. Né? Só que ao mesmo tempo ele recebe um reforço de popularidade e aí ele vai se mantendo, né? Como se isso fosse legal. Né? Não sei se responde um pouco da... tem que falar do jogo aqui. Peraí, deixa eu ler os comentários. Tem gente comentando aqui, deixa eu ler. Peraí, para a gente poder ajudar eles aqui. O Paulo colocou assim, em sua trajetória em escolas, é muito recorrente familiares da criança agressora não reconhecerem que seus filhos pratiquem o bullying? É uma pergunta para você, Camila. É porque geralmente o praticante do bullying ele acaba tendo esse estilo mais agressivo de se relacionar que a família acaba tendo. Então, você olha no espelho, nem sempre a gente consegue se ver direito no espelho. E o espelho também incomoda, né? Nesse sentido, porque a escola está falando algo da minha filha que eu me vejo, ou eu não consigo perceber, porque é tão da gente, da família, né? E aí eu vou jogar uma provocação, que seja, então, assim, sei lá, mora num condomínio, e aí eu vou inventar essa história, tá? Assim, eu já vi em outras situações, mas não, eu vou fazer mais, eu vou estender a história. Olha, aqui no condomínio, se alguém me empurrar, você mete a porrada. Deixa ali. Agora, na escola não, filho. Na escola não, vai criar problema, a escola vai me telefonar, é um saco. Que seja. Assim, para a escola e para a gente, assim, se uma família acredita que o valor é alguém mexeu com você, bateu, você devolve, a gente pode conversar, trabalhar, propor, oferecer. Mas e se isso para a família é algo importante, você não vai mudar. É um valor da família. O que você precisa trabalhar também aí é que você tem lugar... Ninguém entra pelado no cinema, entra? Não. Certo? Né? Então, você tem comportamentos, formas de... Você tem roupas, regras sociais, né? Então, que seja exagerado. Tá bom. Aqui em casa, isso eu já tive situações na clínica. Assim, aqui em casa a gente come em qualquer lugar. Mas quando a gente está no almoço da família no domingo, não, come todo mundo junto na mesa da vovó, por exemplo. Era uma situação parecida, um pouco. E assim, eu não preciso que a família tenha o mesmo valor que eu, como orientadora da escola, como eu, professora. Ela precisa acompanhar o discurso da escola que ela escolheu. Se é uma escola que valoriza isso, valoriza assado. É a melhor escola para formar para o vestibular. Ainda, para o Enem. Mas ela tem essa chatice que não pode fazer nada, não pode aprontar nada. Então, pronto. Então, eu escolhi a escola porque é melhor para o Enem? Beleza. Então, vamos usar o... Por mais que você goste da escola do teu filho, sempre tem algo que você não... Nem tudo você concorda, nem tudo você vai conseguir participar. E vice-versa, tudo bem. Né? Mas um pouco nesse sentido. Né? Então, assim, é muito difícil não julgar. Porque não é legal, né? Ainda mais se a gente trabalha com educação, a gente sabe de todos os efeitos, a gente consegue ver num picture, numa figura maior, né? A gente consegue pensar no antes e no depois. Se a família pensa que... no caso, deu sim, você está falando e eu estou pensando aqui que o bullying, quando tem um agressor e que ele pratica o bullying, isso acaba se tornando algo frequente na vida dele, está muito relacionado aos valores que ele traz da família, né? Que valores essa família tem, o que ela determina como bom ou ruim em relação ao respeito ao espaço do outro, ao pensamento do outro, ao comportamento do outro. Então,
nem sempre a família tem culpa com relação ao bullying, mas muitas vezes ela tem culpa também, isso a gente precisa olhar. Ela tem uma participação, né? Não sei se é culpa. Se você falar com ela como culpa, ela se fecha, né? A Anne Reis pergunta se tem o agressor do bullying um problema emocional por trás, se existe. Sim, né? Aí eu vou dizer assim, eu não sei se eu tiro algumas palavras, eu tiro a culpa, mas eu coloco responsabilidade. Eu uso outras, não é que eu tiro. Isso. Existe uma dinâmica em que a agressão é aceita, provavelmente. Ou é uma família, muitas vezes é uma família que tem agressão mesmo dentro de casa. É uma agressão física. Eu vi que tem uma reportagem, não deu tempo, eu estava tendo assim, bullying entre irmãos, bullying de pai para situações de humilhação e desmerecimento de pais para os filhos. Imagina só, se é nosso alicerce, nosso pai, nossa mãe, e eu cresço ouvindo, sendo desmerecida, desqualificada, desvalorizada, excluída, porque é isso que o bullying faz, né? Uma brincadeira inclui, né? O bullying exclui, né? Por mais que a gente faça uma brincadeira e alguém me chame e faça um apelido para mim, eu tinha um apelido na escola, que eu fui com um casaco também todo preto, lindão, mas parecia de motoqueiro, aí chamaram de motoca, né? Mas era lindo. Depois eu fiquei meio envergonhadinha e tal, mas continuei indo e tal. Depois resolvi pintar o cabelo. Fiz tudo certinho, mas fazia essas coisas para ficar diferente. Mas muito certinha. Mas assim, se o motoca vem para me machucar, eu posso aceitar motoca você me chamando, Paula, Lívia, Ana. Mas, por exemplo, eu vou... Ai, gente, eu vou usar o nome aqui. Por exemplo, a Anne Reis eu não conheço. Até ela me conhecer, não pode me chamar. E nem eu, faz sentido. Porque tem um discurso das crianças. Minha filha chama Laila. Laila, um amiguinho. Dá um abraço no amiguinho. Ela nem conhece o fulano. A amizade a gente constrói, né? Então também tem isso meio que todos são amiguinhos. Não, a gente não precisa ser amigo de todo mundo, mas precisa respeitar, né? Então eu não sei se é um problema, Anne Reis, mas assim, que tem algo nessa dinâmica. E muitas vezes as famílias não sabem como ensinar. A gente vê isso no consultório. Muitas vezes eles até entre a própria criança expressar sentimentos entre eles, famílias, e resolver, eles não sabem. E às vezes é uma mãe que sofre, inclusive, violência física, assédio sexual, violência sexual dentro de casa. A gente sabe que são as coisas parentes mais próximos, né? E o adulto não acredita que a pessoa está sofrendo. Fala que é besteira, a maioria ainda fala, é besteira, isso vai passar. Mas o desenvolvimento não chega sozinho, né? A idade chega. Essa sua fala é importante, porque você está falando de questão de apelidos. Você pode ter um apelido gordinha, digamos assim, que para você tá de boa, desde que seja uma pessoa que você conhece. Nesses casos, não é bullying. Vai ser bullying quando é uma pessoa que você não tem intimidade, não tem confiança, e ela vem de forma abusiva te dar esse apelido, que você sabe que ela está com a intenção ali de te humilhar. Isso é bullying, né? Isso, porque aí é o que eu te falei. Quando você tem na amizade, tem uma relação. Tem uma pergunta da Lívia e da Marluce. Aí, como eu tô vendo Lívia, vou dizer. Lívia é minha amiga. Então, tem uma relação de amizade. Ela me enche o saco. Ela abusa, sei lá o quê. Eu não gosto muito de... Ela sabe que eu gosto de rock. Ela quer me levar pro show de axé. Assim, chiclete com banana. Eu sou boa por causa dela. Se ela me levar, eu estou por causa dela. Aí ela vai me encher o saco pra dançar. Aí você, porra, Lívia. Desculpa. Aqui a gente fala a palavra. Porra, Lívia, me deixa em paz. Ela deixa, ela dá umas cutucadas, eu dou uma risada, tá vendo? Eu tô inventando história. Mas ela me deixa sossegada também, ela dá meu espaço, ela me escuta, eu sou escutada, eu sou respeitada, eu tenho um lugar ali, naquela relação. Mesmo que ela me pisasse o show inteiro, eu não vou mais. Porque eu também vi chiclete com banana, eu não gosto, viu, gente? Na boa. Eu acho massa, é legal, o cara é animado, ele é simpático, eu não gosto. Tá? É meu resquício de adolescência de rock and roll. Só para fazer uma brincadeira. Não há nada quem gosta, tá bom? Não tem problema nenhum. Tem pergunta que dá... Eu não vou. Oi. O agressor pode ser vítima do outro agressor? Isso. Que é a vítima agressora. Porque aí você tem o agressor, a vítima e os espectadores. Eu falei, viu, Lívia? A gente falou dos espectadores, de que por exemplo, se quem assiste o bullying numa situação de brincadeira, de humilhação de outros, se as pessoas saem, você não dá uma plateia, não que vai mudar naquele segundo, não vai. Mas o combustível do bullying é o retorno, o feedback social, o status que se permanece, o valor que é dado àquele que é agressor, que é popular, que é aquilo. Se a gente quebra isso,
Perde a graça o bullying, não tem mais sentido, porque não tem essa dinâmica social de poder, sabe? Então, a plateia pode até não motivar, e às vezes motiva. Eu vi um vídeo lindo que tem no YouTube, no Quebrando o Tabu. Vocês podem procurar, eu tentei salvar, não é? Que mostra dois garotos brigando, acho que no Texas, e alguém se deu o trabalho, do Quebrando o Tabu, de botar a legenda. E chega um homem adulto e fala, olha só, eles estão rindo aqui de vocês. Vocês estão bravos, eu não lembro assim, mas ele queria dizer, bravos, sofrendo e vão se machucar, porque estavam batendo fisicamente. Eles estão rindo, eles não estão machucados. Isso é amigo? Okay? Você vê os meninos parando. Então, ele desconstruiu a plateia. Eu achei um vídeo fenomenal. É no Quebrando o Tabu, só no Facebook. Procura lá. O Ali aparece. O nome do adulto chama Ali. Eu acho que, eu não lembro agora se é nos Estados Unidos. Está legendado, está lindo. E aí você tem os perfis, e aí você vai ter o agressor, a vítima provocadora, que é aquela criança, aquela pessoa enjoada, gaiata, que vai tentar fazer piada, mas não consegue. E aí ele vira motivo de piada. Então, tem várias coisinhas, né, mas que estão dentro dessa dinâmica como um todo, né? Não sei se a gente falou mais um pouco. Tem uma pergunta da Anne Reis aqui para você, ó. Doutora Camila, uma pergunta. Por trás do agressor de bullying, existe um problema emocional de relação pessoal? Já? Ah, tá. Então deixa eu ver mais. Eu falei que eu não falo a questão do problema, mas falo, tem uma dinâmica. Eu escolho, pelos culpados, eu falo participação, responsabilidade. Eu não estou tirando. Tem uma pergunta da Tânia aqui. Como a escola deve se posicionar mediante o bullying escolar? Pergunta da Tânia. Pronto. Joia. Tem várias questões, Tânia. Assim, a escola não vou dar assim, tudo que se fala e o que eu acredito, né? Tudo que se acompanha pelas pesquisas. Ela não pode se omitir. Ela tem que ter um posicionamento, né? E aí, para fazer um trabalho bem bacana, a escola, isso precisa ser construído. Não vai ser de uma hora para outra, não. Então, a escola precisa começar um trabalho de formiguinha dentro dela mesma para mudar toda a mentalidade da própria escola, ir construindo um novo discurso, uma nova... Cuidado com as relações interpessoais, certo? Então, assim, ela vai ter que fazer aos pouquinhos, tem que fazer pesquisa de... Não tem pesquisa de ambiente de trabalho, então você faz pesquisa da escola, envolver todo mundo, conseguir também que todos os adultos possam ser adultos que venham a intervir numa situação, então, o porteiro, a cantina, todo mundo. Então, é um trabalho bem longo, que vale a pena. Mas vamos lá, tem uma situação de bullying, no primeiro segundo, assim, de fato, você meio que sai e cuida da vítima, porque, assim, é quem está, naquela hora, sendo o alvo da agressão. Precisa também ir cuidar de quem, e situar essa história dentro de um contexto maior, e também ir trabalhar com o agressor. Mas no primeiro momento de um cuidado dentro de uma violência, quem está sendo o alvo da violência, naquele momento você segura, acolhe para que ela não fique mais exposta. Isso não quer dizer que você só cuida da vítima, certo? Se acha que algo pode estar acontecendo, já tem que intervir. Cuidar das relações interpessoais. Não precisa só cuidar de bullying, né? Por exemplo, eu falei lá, se tem uma situação de bullying, evitar de fazer uma assembleia, porque teve um bullying no 7º ano, eu e a Cristiane. Quer dizer, vamos fazer uma assembleia, né? Teve uma situação de bullying no 7º ano, todo mundo já sabe. Né? E com o cyberbullying hoje, isso já rodou, já viralizou, se repete, vai, nunca termina, por mais que tenha terminado na escola. Então, a escola tem que criar recursos. Salas de aula, trabalhar relações interpessoais, criar regras de convivência, pode ter momentos de reunião em sala de aula para falar como foi a semana, dizer do que é bom, aprender a falar do que foi legal, do que não foi legal, aprender a dar elogio, a reconhecer, a valorizar, a ter um cuidado com a competição. Faculdade, professor de faculdade, o máximo de... Vou botar eu e você, Cristiane, de novo, na faculdade. Aí a Cristiane vai super bem na pesquisa sobre ansiedade. Eu não tenho grandes... Eu acompanho a ansiedade, mas não é o que mais me encanta. Né? Então, me encantam outras coisas. E ele vai lá na frente e fala que a Cristiane foi ótima, né? Como sempre, Cristiane, você superou expectativas. Pronto, botou a Cristiane lá na frente. Será que ela queria? Será que você se sente à vontade? E lida bem com um palco lá na frente? Pode ser que... porque eu sei quem é que entrou aqui. Pode ser que o evento de psicopedagogia se sinta bem lá no palco, lá na frente, quando o professor expõe e fala do trabalho. Que ela lide bem. Mas a Cristiane não. Então, assim, o professor não tem... Ele acha que dizendo e colocando
estudante, por ser mais velho, né? Lá na frente falando disso, ele está ajudando, motivando. Não, ele às vezes está gerando uma competição infeliz na faculdade, em que pode botar a Cristiane numa situação de possível alvo de bullying de minha parte. Porque eu estou acostumada e quero ser melhor, e quero ser reconhecida, e quero ganhar aquele elogio também. Mas a Cristiane é muito quietinha e eu começo a inventar a fofoca dela, por exemplo. Inventei aqui, mas estou baseada numa situação que eu conheço, né? Então, assim, ter cuidado quando falar dos alunos do desenvolvimento da Camila em relação da Camila, vou falar das pessoas, do desenvolvimento da Alice em relação da Alice, acho que já sei até quem é, da Larissa com a Larissa, da Lívia com a Lívia, né? Sem comparar, né? Falar do que você espera, mas do resultado do trabalho, mas não comparando com os outros, quem mais? Fazer assembleias constantes e regulares, mas não porque tem um problema na escola, mas porque a escola quer ser um espaço legal e de segurança para trabalhar questões de convivência, de relacionamento, promover que eles façam vídeos, coisas que... Porque um cartaz, você bota uma regrinha e pronto. Quando você pede um vídeo, uma coisa mais abstrata, a gente pode se colocar mais na arte, se expressar, se envolve mais, dá mais trabalho, né? Então, que eles façam vídeo, façam campanhas, que turmas mais velhas leiam livrinhos legais, convivam com turmas mais novas, que criem esse... Não para sair ensinando alguma coisa, mas para que a escola seja um ambiente em que quando o moleque sai entra no 5º ano, ou sai do 5º ano para o 6º ano, ele já conhece alguém, ele não vai tão assustado para aquele 6º ano, mas ele já viu, ele já sabe quem são, ele já se sente importante, porque o 6º ano foi lá e contou história para eles, ou foram lá e fizeram um projeto de ciências, né? E trabalhar, e o que mais tem efeito, aí você tem, por exemplo, 2 nomes aí, por exemplo, redes de apoio, é que os próprios alunos virem apoio dos outros, e equipes de ajuda. Tem um cara muito bacana que é o José Maria Avilés Martinez, que é espanhol. Então, acredito que eu tenha falado os assuntos corretos. E ele fala de equipes de ajuda. E que formados por grupos de alunos para ajudar outros alunos. Eles são escolhidos por quem que você confiaria para contar ou para procurar numa situação difícil. Então, eles são escolhidos, eles são treinados para ouvir sem julgamento. Já são crianças que têm uma habilidade, então você aprimora essa habilidade, se eles toparem, né? Eles precisam aceitar. Mas eles recebem uma formação de como identificar e lidar com problemas dos colegas, porque o bullying não acontece na vista do adulto. E as escolas precisam ter gente olhando a interação, não para vigiar o jogo de futebol ou a cantina, mas para conhecer como eles interagem. Quem senta na mesa amarela, quem senta na mesa azul, quem gosta de assistir o futebol, quem joga o futebol, né? Quem colabora no futebol ou quem não colabora. Camila adora jogar futebol. Um dia a Camila não está lá. Poxa, mas Camila hoje não veio para a escola? Ah, a Camila veio, mas não está no futebol? Uma escola vai conhecendo as crianças e ver as cenas acontecendo. Então, assim, precisa ter adulto em tudo que é lugar. Tem que ver a dinâmica, não né? Tem que ver a dinâmica que as ações estão acontecendo. Porque você está falando aí a questão de que o bullying não acontece na frente dos adultos, e aí eu lembro de mim, eu como professora de sala de aula, teve uma situação em que uma menina, ela sofria bullying, só que ela não sofria o bullying dentro da sala de aula, dentro do momento que estava na minha vista. Então, assim, vira e mexe, ela chegava para mim e reclamava. Eu olhava dentro da sala de aula, olhava nas dinâmicas assim, dos acontecimentos, das coisas que se aconteciam ali na escola, mas eu não conseguia ver o bullying acontecer, né? O que essa menina ela fazia? Porque era uma menina fazendo bullying com a outra. Ela procurava momentos onde estava só ela, aquelas amiguinhas que ela achava que eram amiguinhas que eram fortes que nem ela, né? E em algum momento isolada, ela chegava perto da menina e falava lá no ouvido dela alguma coisa. No momento que ninguém estava vendo. E eu não via, eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Então a mãe chegou para mim uma vez e falou, não, porque minha filha está sofrendo bullying. Mas tá acontecendo o quê? Ah, está acontecendo isso, isso, isso. Eu falei, mas aqui dentro da sala de aula, eu não vejo isso acontecer. Como se para mim, a menina que estivesse fazendo bullying fosse uma outra pessoa, sabe? Porque na minha frente ela se comportava de um jeito. Porque ela sabe, eles sabem como se comportar, né? Poxa, eu pensei numa coisa agora e fui olhar a hora, me distraí um pouco aqui. Mas teve uma outra coisa, pensando na família, assim.
Olha, eu posso estar enganada, né? Eu sou muito... Eu acho que o mundo tem solução, né? Então, assim, Tem. não sei se é fácil, eu acho que tem. Então, Não assim, fácil não é, mas eu não tem. acredito. Nenhuma família quer que seu filho machuque outros, nem que ele seja machucado. Mas as famílias também, quando contam, elas não conseguem contar a situação. Elas vêm toda... E faz sentido elas virem todas mexidas com o sentimento. Então, te ajudaria muito mais se ela dissesse, ó, minha filha me contou que isso acontece logo depois que ela está no intervalo da sua aula para a aula de educação física. Eles precisam trocar a bermuda. Sei lá, meu colégio, a gente às vezes tinha época que ele mandava ir com bermuda, podia, liberava, mas as meninas subiam a bermuda, não podia mais, tinha que ir de calça, depois mudava a bermuda. Então, assim, é nessa hora. E aí você consegue, um dia você sai e vai também no banheiro, acompanha e vê, né? A mãe não conseguia para também dizer, olha, é quando ela fala no pé do ouvido. É justamente na hora que a senhora, a professora, não está vendo. Aí no que fala pé do ouvido, você consegue... A gente precisa trazer a situação concreta, né? Porque aí, na situação, a gente consegue ter um picture, a gente tem um quadro maior, a gente tem as bordas do quadro. Se a gente consegue pegar sei lá, aqui atrás tem um quadro. Se a gente consegue botar um pouco a borda, a gente consegue, sabe por onde caminha, né? Um pouco desse sentido, né? Aí depois a gente pode mudar, colorir, aumenta, muda, troca o papel, o que seja. Mas é nesse sentido. E a gente não é treinado a isso. A gente também está aprendendo como ninguém na faculdade, a gente não aprendeu muito sobre isso também. A gente vai descobrindo na prática e vai procurando, né? Conhecimentos, né? Ainda bem. Né? Nesse sentido. Na verdade, Camila... Ai, não falamos do jogo. Na verdade, o bullying para se combater o bullying é uma cultura. Então, cultura... Sim. Mudança de comportamento, mudança de visão, dentro da escola, principalmente, toda a comunidade escolar tem que estar envolvida, professores, alunos, equipe pedagógica, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, todo mundo tem que entender a importância disso, e todo mundo precisa ser ajudado, o agressor, quem é agredido, a plateia, cada um tem a sua responsabilidade, cada um precisa ser olhado de uma forma, dentro da escola, né? Então, se aconteceu o bullying ali, você está agredindo por quê? Aquele tá sendo agredido, né? E por que tem essa plateia aqui? Porque um está alimentando o outro, né? Um acaba alimentando o outro, e a gente precisa aprender a cortar e eliminar essas coisas. Né? A gente precisa ter como se posicionar. Você fez um resumo, você está fenomenal, tá? Você está com tudo todo no final do dia. Pô, admiração total. A gente vai se falando no grupo do Zap, a gente nunca se viu, viu, gente? A gente vai se falando no Zap, a gente escuta a voz, o sotaque de cada uma, né? E algumas a gente vai ouvir a voz mais agora, né? Mas é bem por isso. E ainda tem uma coisa, as meninas fazem um bullying direto maior. A gente não foi ensinado a expressar a nossa agressividade, a nossa raiva de forma direta. Uma menina que bate é muito feio. Então ela vai no indireto. O indireto é muito mais difícil. Isso. Muito mais difícil. Que eu estava falando para você, né? A menina chegava no ouvidinho ali e humilhava ela no ouvido de forma que ninguém ouvia, só as amiguinhas que estavam ali perto. O menino não, o menino bate, o menino chuta, o menino joga as coisas em cima. O menino, porque o menino tem aquela questão também, ele precisa mostrar o poder dele, a força dele. E é por isso também que o bullying, quando é cometido por meninos, acaba atraindo mais plateia. Não sei se você consegue visualizar isso. Mas tem um prazer das meninas, né? Claro. Tem um prazer aí. Como a gente falou no início, né, ninguém está saudável emocionalmente quando comete o bullying. Criança, homem, mulher, adulto, um professor, gente, não tá bem, né? Fala do jogo, senão a gente vai acabar com esse tempo. Ele não vai falar. Pois se der tempo, eu tenho um exemplo da minha filha quando era pequenininha e ela descobriu que se ela chamasse alguém de chorona, a outra chorava mais. E aí a gente conseguiu lidar e eu fiz, mas quando você fazia para a filhinha, você gostava, né? Aí ela fez só assim. Não falei mais nada. Eu disse, mas a mamãe falou, lembra aí, tudo tem um limite. E o limite é quando você machuca o amiguinho. Tá, mamãe? Pronto. Aí ela gostou. Deixou de ser linda e tá crescendo bem? Espero que continue. Assim, você mostrar que você tá fazendo o outro sofrer. Quando a gente toca na ferida e mostra pro outro, né? Você tá fazendo o outro sofrer. Se colocar no lugar do outro. É sempre assim, se você estivesse sofrendo isso aqui, você ia estar feliz? Você ia estar?
Não, Não claro tem que limite. Não, e aqui em casa a mamãe não aceita. Não quero. Aqui em casa não rola isso. Acabou. Se ela insistisse, eu já lhe disse, acabou. Aí a avó já mudou, hein? Já mudou. Acabou, não quero discussão. Não discuto. E depois eu é. penso o que eu falo na próxima vez, né? Claro, né? Mas é Uhum, você chegar e barrar. Barrei. Encerrou. Demorei para saber como. Mas a escola me ajudou. Foi uma escola bem bacana. Então, assim, ó, pessoal, eu fiz uhum. um jogo sobre bullying, que é um jogo de tabuleiro. Pode ser jogado com criança. Se eu não conseguir agora ver, acho que não. Mas assim, aqui, ó. Um pouco do. Ah, e agora pegou um pouco. É um Tô jogo de vendo. tabuleiro que pode ser feito de forma digital. Tem um vídeo meu no meu perfil explicando como joga, contando. Então, tem perguntas e respostas. Tem uma proposta de opinião, casinhas que é opinião, para eles se colocarem e serem respeitados na fala deles, sem julgamento. Se falarem mal besteira, caminha para sair da besteira, mas se ficar besteira, que eles possam falar e aí joga de novo. E ações de gentileza, para que a gente faça coisas boas, a gente sai do que está difícil e também promove coisas boas, e histórias de superação. Então, quem Ah, printar a sim! gente aí. Então olha só, pessoal, esse material da Camila é um material maravilhoso, é um jogo de tabuleiro e que ela tá deixando aqui de presente para todo mundo que estiver na live agora, nesse momento, mas tem que fazer aquele deverzinho de casa que a gente já está fazendo nas outras lives. Tem que printar a tela, então tem que printar nós duas aqui, ó. Tô fazendo carinha de que tô sendo printada. Sei lá se eu tô sendo, hein? Fazer graça, vou fazer bico aqui, faço grátis, né, vai? Tira uma foto nossa aí, ó, printa a tela e marca a gente lá nos stories. Eu sou psicóloga, não, eu tô no Instagram como @ de repente PCY no final. E você, Camila? Psicóloga.Camila Miranda, sem acento nenhum. Viu? Vocês Né? postem lá no stories que a gente vai ver a sua postagem e vai entrar em contato com vocês pelo direct, vai te enviar o link para você baixar esse material. É só baixar o material, imprimir e Ele brincar. assiste o vídeo e é bem legal, tá muito bacana. Então faz o seguinte, Camila, me manda o link do vídeo. Me manda o link do vídeo, porque aí quem está em contato comigo, eu já mando o link para baixar o jogo e assistir o vídeo, porque aí ela aprende como é que ela joga, né? E quem esquecer algum perfil aqui, até de outros profissionais, entre em contato com qualquer um de nós, que a gente fala, ó, o perfil de fulano é tal, tá certo? Isso Porque eu vou fazer meu mesmo. dever de casa também com as meninas, né? Viu? A gente ajuda todo mundo. E lembrando que todo esse conteúdo maravilhoso que a gente acabou de falar aqui na live, em todas as lives anteriores, está dentro desse livro aqui, ó. Saúde Emocional na Escola, um novo olhar sobre a educação. Quem quiser receber esse livro em casa, fala comigo, fala com a Camila, fala com qualquer uma das coautoras que vocês já tiveram acesso aqui. A gente envia o livro para vocês pelos correios, é só entrar em contato que a gente fala o valor. E vocês ainda vão ter de presente o autógrafo da coautora, né? Isso também é legal. Claro. Pessoal, claro. Não importa quem seja, procura qualquer um que tá bom, não é isso? Isso aí. É só entrar em contato com a gente, porque o que a gente quer, na verdade, é propor para vocês, levar para vocês conhecimento dentro da área da saúde emocional, ajudar de alguma forma professores, pais, enfim, profissionais da área de saúde também que querem compreender um pouco mais de como acontece a dinâmica aí da saúde emocional na escola. É esse nosso trabalho, né, Camila? E eu estou muito feliz, porque eu acho que a gente cumpriu aqui com honras. Conseguimos, né? Eu sou meio acelerada, mas dei conta que não consegui. Tudo bem, né? Eu estou muito feliz, muito agradecida por você ter aceitado o meu convite. Acho que o tema bullying não se esgota. A gente poderia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Acho que nenhum tema, né? Eu acho que a gente também está aberto. Eu vou falar por todas, assim. Isso. A gente está sempre se atualizando. Não cabe tudo num livro só. Não dá. A gente lê mais, a gente pensa mais, a gente aprende mais. Então, eu estou disponível para dúvidas. Tem contato com a Cristiane também. Isso. Então, assim... o material da Camila é maravilhoso, mas eu tô avisando aqui, se não fizer o dever de casa, não vai ganhar, tá, Camila? Não, ele tá de lenhar. Que a gente faz, só que aqui em Salvador a gente usa palavrão com um monte de coisa, né? Só não pode falar palavrão. Tá, tá, então só lembrando, é só printar ela, postar nos seus stories marcando a mim e a Camila, que depois o que a gente vai fazer? A gente vai repostar nos nossos stories. Vai cair, Camila, vai cair, meu Deus do céu. E a gente vai mandar pelo direct, tá bom? Ó, brigadão, viu, Camila? Um beijo. Bem, obrigada. E meu coraçãozinho aqui pra você, que eu não consigo colocar coração.
E voltem amanhã, tá, Você gente? Que a tá... maratona continua amanhã a partir das 16 horas. Beijinho, viu? Eu vou Tá. assistir. Beijo a todos. Tchau. Até amanhã, gente. Acabou.